E aí, caro aluno do oitavo ano, e aí, minha querida aluna do oitavo ano, do Colégio Pontes, e aí, vamos continuar o nosso entendimento sobre o que é o debate regrado. Bom, nessa segunda semana, nós vamos falar sobre a diferença que há entre o debate, entre a discussão e também entre o diálogo, que são gêneros bem parecidos. E aí, pessoal, nós vamos ter que diferenciar esses gêneros para que nós não possamos confundi-los na hora que nós estivermos ou conversando com alguma pessoa ou até mesmo na hora que nós estivermos escrevendo um texto. Até porque, apesar deles serem bem parecidos estruturalmente, eles têm umas nuances um pouco diferentes. E aí, você tem que entender qual diferença existe entre essas nuances. E é isso que nós vamos tentar fazer com você. Saber diferenciar o que é um debate, o que é um diálogo, o que é uma discussão aqui nessa videoaula. Então, fica aqui o meu convite de vamos prestar atenção e vamos aprender a diferença que há entre esses três gêneros. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu pergunto a vocês já pararam para pensar se existe diferença entre o diálogo, a discussão e o debate? E aí, pessoal, vocês acham que existe essa diferença? Será que as três formas de texto são iguais, são idênticas? Será que não existe diferença alguma? Será que esses 3Ds, o debate, a discussão e o diálogo, são parecidos, são sinônimos, são iguais? Bom, é nessa aula que nós vamos entender e ver que os 3Ds cada uma tem uma característica própria. E aí, você vai entender nessa aula que você não vai poder confundir o que é um debate, o que é um diálogo e o que é uma discussão. Até porque, pessoal, quando nós colocamos a palavra na nossa boca, ela já soa diferente. Quer ver um exemplo? Quando nós falamos em debate, nós vamos falar, por exemplo, nós vamos debater ideias, nós vamos criar pontos de vista, nós vamos argumentar. Quando nós falamos em diálogo, eu vou dialogar com ela. Nós vamos conversar. E na hora que nós utilizamos, eu estou discutindo ou eu vou discutir com ela, quer dizer então que eu vou o quê? Brigar, eu vou trabalhar a fala de uma forma mais pesada, com mais força. É aí que nós temos a questão e as diferenças, principalmente no contexto. Então, nós temos que entender todo esse contexto para quê? Para que nós não possamos ter esse problema e essa diferença. Então, vamos lá para ver o que é a diferença entre o debate, o diálogo e a discussão. Chega aí e vamos lá. Bom, nós temos como debate, pessoal, o quê? A primeira situação que nós vemos no debate é a questão relacionada a candidaturas de presidente, de governadores. Então, nós temos aí, pessoal, uma questão muito complicada. Por quê? Porque quando nós formos falar sobre o debate, nós vamos ter a questão relacionada ao quê? A discussão sobre alguns temas. Olha aí, professor, o senhor já usou discussão. Mas não é discutir na forma literal. É você debater, é você trocar informações. O debate, ele vai te propor uma troca de informações sobre o quê? Sobre determinados temas que são relevantes a uma sociedade. E aí, quando nós estamos trabalhando o debate regrado, nós entendemos que esse gênero ele vai ter que perceber a questão do emissor e do receptor. E aí vai ter alguma pessoa que vai estar sempre lá no meio termo fazendo como é que eu posso dizer para vocês, as condições que vão gerar o debate. E aí tem o mediador, que a função é fazer e pôr em prática as regras que são colocadas em debate. Lembrem-se, toda vida quando você assiste um debate em uma televisão, ele já, antes de iniciar, ele já é colocado as regras que podem ser e as regras que são utilizadas nele. Então, nem pense que quando você vai ver um debate em uma televisão ou em um jornal, esse debate ele vai ser feito no pay-booth, na hora. Não, não é. Os temas já são pré-selecionados, o tempo já é pré-selecionado. Então, vejam que as regras são colocadas no jogo. Então, por exemplo, um candidato, por exemplo, a governador, ele sabe que os assuntos que vão estar no debate são moradia, são economia, violência, saúde e educação. E aí ele vai tentando procurar trabalhar esses temas
de uma forma em que ele possa passar para os receptores da informação do debate alguma informação viável que possa gerar a um debate. Então, nós temos aí o que nós chamamos de debate. Vamos lá, pessoal, para diferenciar o que vem à mente com relação à discussão. Quando nós temos o termo discussão, e aí nós vamos ter a discussão como algo bem característico de briga, de confusão. Só que a discussão, pessoal, ela não tem um termo bem definido. Ela tem umas divergências com relação a ponto de vista. Então, quando você vai discutindo, vão surgindo divergências. E essas divergências vão girando o que nós chamamos de discussão. Por isso, nós podemos ter uma discussão mais acirrada ou uma discussão menos acirrada. Por quê? Porque ela vai gerando, pessoal, essa divergência. Então, a função da discussão, a função textual da discussão é essa. É gerar uma divergência de ponto de vista. É tentar, na hora da discussão, impor o ponto de vista seu em relação ao outro. Isso é a discussão. Então, preste atenção na diferença. E nós temos, pessoal, o diálogo. O diálogo, e aí já é diferente. Por quê? Porque no diálogo nós vamos ter, pessoal, a percepção de algo mais educado, mais afável. Quando você, não, eu quero dialogar com ela, eu quero conversar, eu quero tratar de um assunto. Então, nesse assunto nós vamos tratar para chegar a uma conclusão. É muito difícil no diálogo, por exemplo, você ter os ânimos acirrados, porque você vai conversando naturalmente com uma pessoa para tentar chegar a uma conclusão. Então, vejam a diferença que há entre debate, entre a discussão e entre o diálogo. Isso é muito importante para o seu texto. E você que está trabalhando o debate regrado tem que saber diferenciar em uma atividade, em uma prova, que tipo de texto você está vendo. Se é um debate, ou se é um diálogo, ou se é uma discussão. Vejam que também nós temos no diálogo a interação desse tipo. O emissor e o receptor, eles transformam e trabalham em uma interação bem envolvente. É bem importante na discussão, a interação ela pode chegar às vias de fato, às vezes, e aí nós vimos muitos exemplos de discussões que acabam em briga. E no debate, nós temos a troca de ideias de forma vaga, de forma evasiva, às vezes. Então, pessoal, vamos debater, dialogar e pouco discutir. Fica aqui o meu abraço, o meu beijo e até a próxima aula, se Deus quiser, com o nosso próximo encontro. Façam as atividades do módulo 2. Valeu, galera. Tchau, tchau.